as Cubas. Então agora eu vou pedir para a Verônica falar de um livro que também, de alguma maneira, toca nessa questão do além. Exatamente. O Imortal. Então, vou falar um pouco do Imortal. E eu acho interessante até você fazer essa ligação com o Pepe Tela, porque enquanto eu analisava os livros, eu também fazia muitas ligações a partir dos temas, ou os temas, ou a maneira como os escritores contavam as suas histórias. Né? Então, para mim, eram 2 livros sobre presidentes, de uma certa forma, ou que tem a presidência, né, como norte. Acho que eu já falei demais, né? Acho que você está dando um spoilerzinho. Não fala que talvez a pessoa não se desse conta. Mas, então, o Imortal desses livros, talvez, desses finalistas, talvez aquele que tem uma pegada mais satírica. Né? É o livro que é mais divertido. Pelo menos, né, o que eu particularmente acho que é um livro mais divertido. Que história ele conta? Né? Então, ele se passa... Eu fiz uma cola para não esquecer o nome dos personagens, nem nada. Ele se passa no futuro, em 2025, um futuro muito próximo. Né? E é um futuro... O Imortal é o quê? É o primeiro Nobel de literatura brasileiro. Né? Então, ou seja, Cássio Radamés, esse que é um escritor e diplomata, como o próprio Maurício Lírio, né? que é o autor de O Imortal, ele recebe o primeiro Nobel brasileiro. Né? Então, o livro se abre com ele lembrando já como é que foi esse discurso no Nobel. Né? Então, é um livro que vai contar como que ele vai lá, e etc. e tal, mas não só. Né? Então, a partir né, dessa atenção que ele acaba recebendo, né, mais como escritor, um escritor de só 3 livros, né, que acaba decorrendo uma série de coisas. Por exemplo, assim que ele volta ao Brasil, ele é recebido com uma festa absurda, mais ou menos como o Flamengo voltando, né, do Peru. Do Peru, né? Quando ganhou voltou de Lima. Isso, quando ganhou a Libertadores. Né, ele é recebido com faixas no aeroporto, etc. e tal, né? Então, isso chama a atenção, né, de um certo grupo de políticos, né, que tem essa grande ideia de quem sabe a gente não lança pública. Né? Então, e aí o livro é contado de uma maneira super divertida. Né? Então, ele é todo amarrado ele é amarrado por várias linhas narrativas. Né? Então, tem uma linha narrativa em primeira pessoa, que é o próprio Cássio Radamés quem fala, né? E quem vai contar dessas experiências, da fascinação que ele tem por uma mulher que ele vê na plateia, uma argentina que trabalha na academia sueca, né? E por quem ele acaba tendo essa fascinação, acaba se apaixonando, né? E é uma mulher que é casada com outra mulher, né? Então, a gente tem aí também um problema a ser desenrolado, uma questão do livro. Né? Há uma outra narrativa, que é a do filho, de um dos 2 filhos desse personagem principal, desse protagonista, né? Que é um filho gay e que tem problema, né, na sua relação com o pai. Né? Para além disso, o livro é todo permeado de e-mails, né? Então, ou seja, de e-mails, e cada forma dessas vai ter a sua própria maneira de escrita, né? Dos e-mails, dos diálogos telefônicos dos políticos. Eu não vou aguentar, eu disse que eu ia botar na minha fala. Né? Dos diálogos telefônicos dos políticos, por exemplo, eu acho que o Maurício Lírio apreende muito bem uma certa fala, né? Que é: alô? Fala, meu senador. Quem é? É o Nelson Otto. Fala, meu deputado. Você está aqui em Brasília? Estou chegando, tem votação amanhã, tive que resolver umas coisas aqui no Rio. Como é que está a Baixada? Né? Então, e assim vai. Só para dar um exemplo dessa... Como ele consegue aprender Parece grampo telefônico da Lava Jato, né? Exato, foi o que eu anotei na minha cola. Parece aqueles vazamentos que a gente tanto ouviu nesse tempo. Né? E, aliás... que é uma coisa que eu acho que é interessante chamar a atenção, que ele é um livro que eu chamei a atenção, que ele é um livro que ele tem um tom geral satírico, claro, a relação com o filho já não é nesse tom satírico, nem mesmo, de uma certa maneira, a relação com essa mulher, a Alicia, mas ele tem um tom satírico que se refere principalmente a 2 mundos, né? O mundo da política e o mundo da literatura. Né? Porque eu acho que, por exemplo, eu já tinha separado, eu disse que eu ia incluir na minha fala, eu vou falar antes que o Manel ele não está prestando atenção, antes que ele note que eu estou fazendo e corte meu microfone. Mas, por exemplo, um outro exemplo da prosa dele, vai ser rápido também. Né? É assim, ele ganhou o prêmio e aí ele mostra... Né, eu não diria um monólogo interior, eu diria um resmungo interior, né, do escritor que se sentiu injustiçado. Né? Então, o que vale mais? Um escritor de 11 livros, 5 romances, uma novela, 3 coletâneas de conto, uma de crônicas, um livro de memórias, 11 no total. Pelo menos 5 são muito bons, é o sujeito falando de si mesmo. Com certeza, 4 são muito bons.
ou um escritor só com 3 livros de ficção, por melhores que sejam? E assim ele continua o resmungo até chegar no final em que ele diz: por que ele não respondeu meu e-mail de parabéns? Né? Então, ele tem toda essa graça, né? Um livro que tem toda essa graça e que ele é... Acho que o grande encanto dele é justamente ele primeiro, ter essa pegada divertida, se arriscar, né? Porque é um livro que ele é publicado em abril de 2018, então, ou seja, ele se arriscou a prever um futuro próximo, né? E justamente nesse quadro político em que nós estamos. Né? Naquele diálogo, aliás, dos dois políticos, eu acho curioso que ele diz assim... falei novidades, falei com o Olegário e ele acha difícil continuar como está, que agora eu não vou achar, claro, porque eu tinha que ler tudo. Né? Ele diz: acha difícil começar ficar como está, não dá mais para ficar a reboque, vai sobrar migalha, se sobrar. Ele acha que é hora de pagar para ver. Pagar para ver com quem? Você lembra de 2018, né? 4 anos de secura. Do jeito que está, né, o partido ganhante, etc. E tal. Então, ou seja, ele aposta que são 4 anos de secura, mas depois, né, o Brasil volta, digamos, a uma normalidade, se é que um dia houve uma normalidade, né, no Brasil.